Tem que correr lá e ver se você tem algum dinheiro no Banco Central. Agora 10h18. Mudando de assunto, o governo de São Paulo alerta para estoque baixo de sangue e convoca doadores em todo o estado. A situação dos bancos de sangue é crítica em todas as regiões. Os hemonúcleos realizam atendimento por agendamento para toda a população apta a doar. É o assunto de agora no CBN Campinas. Está ao vivo conosco o coordenador da divisão de hemoterapia do Hemocentro da Unicamp, Dr. Bruno Benites. Bom dia, doutor Bruno. Bom dia, obrigado por esse espaço para a gente poder falar desse assunto tão importante. Doutor Bruno, vamos abrir já essa entrevista, explicando para as pessoas a importância da doação de sangue. Eu gosto sempre de lembrar, que o sangue, ao contrário de outros medicamentos, outros tratamentos que a gente usa na medicina, o sangue não tem como a gente comprar de um laboratório ou produzir artificialmente, pelo menos não ainda. Então a gente depende exclusivamente desse ato de altruísmo, e de bondade das pessoas. É a única maneira da gente conseguir promover esse tipo de tratamento. Então, por isso a importância de sempre as pessoas estarem alertas para doar. Doutor Bruno, bom dia. André Berenguel aqui, obrigado em atender a CBN Campinas. Com relação, ótimo exemplo que o senhor deu, e o quanto a pandemia afetou esse ato de altruísmo, como o senhor colocou? Desde o começo da pandemia a gente teve quedas importantes, alguns meses mais do que outros, mas em média pelo menos 30%, 40% de queda naturalmente. Só que no começo deste ano, mês de janeiro, foi particularmente difícil, porque dessa situação que já não estava bem, nós ainda tivemos a questão do surto concomitante, tanto de influenza quanto da nova variante do Covid, a Ômicron. Então, com isso, muita gente acabou ficando impossibilitada de doar e também voltou um pouco dessa questão das pessoas terem medo das contaminações e tudo mais. Então, acabou que janeiro foi um mês em que a maioria dos hemocentros, tanto no Brasil quanto até no mundo, que a gente tem visto relatos, chegou numa situação que nunca tinha sido visto antes, de realmente ter um estoque ali que mal conseguia atender a demanda do dia. Então, com isso, a gente teve, sim, algumas situações de adiamento de cirurgias, mesmo aqui nos hospitais de Campinas, de reagendamento de algumas transfusões para poder priorizar os pacientes que estavam com alguma urgência, alguma situação com risco iminente de morte. Isso foi particularmente impactante na segunda quinzena de janeiro. Doutor Bruno, qual que é a situação neste momento no Hemocentro da Unicamp? Essas 2 últimas semanas a gente teve um apoio importante da população, muitas pessoas vieram doar, mas como eu falei para vocês, a situação estava num nível muito caótico. Então o que a gente conseguiu nessas 2 semanas foi pelo menos restabelecer um pouco do suprimento, mas a gente ainda não chegou num estoque mínimo de segurança, que é o que a gente deveria trabalhar, que é com sangue disponível para pelo menos 5 dias, para atender qualquer eventualidade, qualquer situação mais caótica, alguma coisa imprevisível que poderia acontecer. Para algumas tipagens sanguíneas, a gente ainda está operando um estoque de, no máximo, suficiente para 2 dias, o que não é o ideal. E é por isso que a gente mantém esse pedido à população de que continuem os esforços, quem estiver saudável, de ajudar com essa situação, que a gente ainda vai ter uma situação de um feriado, o carnaval, que acaba também havendo naturalmente uma queda. Então, minimamente, a gente precisaria reestabelecer esses estoques até o fim desse mês. Agora, com relação ainda ao HC da Unicamp, a perspectiva agora, pelo menos, a programação para o dia 14 de março, a retomada das aulas e também o próprio Hospital de Clínicas com suas especialidades retomando algumas atividades, cirurgias e tudo mais.
O fluxo de pessoas, a gente sabe quantos ônibus chegam, né, na Unicamp diariamente com as pessoas de outras cidades para atendimento. Enfim, toda essa circulação voltando à rotina na Unicamp deve colaborar também nessa doação, ou o público é muito específico, aquele grupo que já doa? Geralmente esse movimento maior no hospital e na própria universidade, ele acaba sendo o movimento geral, né, da universidade, acaba que a gente não tem grandes diferenças em relação a isso, mas tentamos sempre estimular que quem esteja por lá possa reservar esse tempinho para doar, né, mesmo entre familiares e amigos de pacientes, né, mas eu queria até lembrar que o Hemocentro da Unicamp não é o único posto de coleta onde é possível fazer essa doação. Então, dependendo de onde a pessoa mora, em que cidade ela esteja, a gente tem que lembrar que tem o posto de coleta na frente do Hospital Mário Gatti, o que pode ser mais conveniente, né, para quem mora na outra região da cidade, e também um posto de coleta no Hospital de Sumaré e no Hemonúcleo de Piracicaba. Então, a gente tenta, com isso, dar mais opções para as pessoas terem onde doar. E todo mês existe, né, isso pode ser checado no site do Hemocentro, uma lista de coletas itinerantes, né? Então, a gente tenta coletar esporadicamente nas diversas outras cidades da região e também em alguns outros pontos da cidade, por exemplo, no Largo do Rosário, com o nosso ônibus. Então, com isso, aumenta a possibilidade de que as pessoas tenham que se deslocar menos, tenham uma maior conveniência para fazer essa doação. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Dr. Bruno, é uma pergunta bem específica, e é importante, né, para que quem está nos acompanhando prestar bem atenção, né? Dr. Bruno, o que é preciso para doar sangue? Legal, uma pergunta importante mesmo. Para doar sangue, a gente precisa estar portando um documento oficial com foto, né, para fazer o cadastro. A pessoa, ela tem que ter entre 16 e 70 anos, né, 69 anos completos. E aí, 16 e 17 anos também é possível doar com autorização de um responsável legal, né? E o peso mínimo de 50 quilos e uma boa condição de saúde, né? É sempre bom lembrar que mesmo alguns remédios, algumas doenças crônicas, elas não impossibilitam a doação. Então é por isso que a gente faz uma entrevista, né, particular, sigilosa, para que todas essas condições possam ser avaliadas individualmente, né? E a gente tem estimulado sempre que possível para que os doadores agendem o horário da doação em qualquer um desses postos de coleta que eu mencionei. É possível fazer esse agendamento, que aí garante um atendimento mais agilizado, né? Mas quem comparecer também vai poder doar mesmo sem agendamento. Doutor Bruno, com relação a essa questão ainda da doação, a gente passando ainda por essa questão da pandemia, mudou algum protocolo com relação ao período anterior da pandemia com relação à doação e até possíveis dúvidas mesmo que as pessoas tenham com relação, eu tive Covid recentemente, algum sintoma, ou preciso esperar um tempo para doar, há alguma restrição com relação a isso? Legal essa pergunta também. A gente mudou radicalmente os protocolos no começo da pandemia e eles se mantêm até agora, né? Então, esse estímulo ao agendamento é uma das primeiras medidas que a gente adotou, mas nas diversas unidades, a entrada dos doadores ela é sempre separada da onde possa ter fluxo de pacientes, né? Então, é um ambiente específico para a doação. Existe uma triagem de sintomas logo na porta, né, para evitar que alguém que possivelmente esteja contaminado entre no recinto. Há sempre um distanciamento na área de espera e o uso, né, de equipamentos de proteção da forma mais restrita possível. Então, esses cuidados eles se mantêm todos. E em relação especificamente ao Covid, a gente segue as diretrizes do Ministério da Saúde, que mudaram no mês passado. Então, agora, quem teve um diagnóstico de Covid pode doar depois de 10 dias da recuperação.
né, sem nenhum sintoma. Aquelas pessoas que não tiveram sintomas, mas tiveram um teste positivo, elas podem doar depois de 10 dias desse teste positivo, né? Em relação às vacinas, quem tomou a Coronavac pode doar depois de 48 horas da última dose, e para todas as demais vacinas, 7 dias depois da última dose. Doutor Bruno, tem algum tipo de sangue que está em falta? A gente sempre precisa de todos, né? Mas em especial, como a maior parte da população é O e A, a gente acaba precisando ainda mais desses dois tipos, né? É o que geralmente a gente tem mais sufoco para conseguir manter nos estoques. Ok, nós conversamos com o coordenador da Divisão de Hemoterapia do Hemocentro da Unicamp, Dr. Bruno Benites. Muito obrigado, Dr. Bruno, pela entrevista aqui no CBN Campinas. Eu que agradeço esse espaço para a gente discutir esse tema que é tão importante e agradeço toda a mobilização da população, e a gente segue aguardando todo mundo que possa vir ajudar. Muito obrigado. 10h29. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1.